E aí, se você clicou nesse vídeo é porque você está interessado em aprender, ou pelo menos você ouvir a opinião de alguém, da ordem de filmes que você deveria assistir Star Wars, né? Porque você talvez não tenha assistido tudo, talvez você tenha assistido e tenha vindo porque você achou interessante, ou talvez você só viu aparecendo, ou talvez você só tá aqui porque não tem mais o que fazer. Independente disso, é para isso que esse vídeo está aqui como parte da playlist de guia para os iniciantes de Star Wars, que não sabem basicamente nada, mas que estão interessados e acham maneiro. Bom, para começar, você precisa saber quais são as trilogias. Não é muito complexo, não é muito simples. Existem 3 trilogias. A trilogia que a gente chama de prequels, que é prequelas em inglês, e a trilogia original, OT, Original Trilogy, que é a trilogia original de filmes de quando começou, e a que a gente chama de sequels, que em português é sequelas, que são após a trilogia original. É tudo baseado na trilogia original. Original Trilogy, prequelas e sequelas da trilogia original. E elas têm uma ordem muito curiosa, porque as prequelas são 1, 2 e 3, e a Original Trilogy é 4, 5 e 6, e as sequels é 7, 8 e 9. Mas essa não é a ordem de lançamento dos filmes, né? Que é a primeira forma que você pode assistir essas trilogias, que são o principal de Star Wars. Pelo menos a prequels e a Original Trilogy, a trilogia original. As sequels tem muita divisão sobre ela. Mas esse não é o foco. O foco é a ordem de lançamento. Star Wars foi lançado originalmente, o primeiro filme, que é o que a gente chama de episódio 4, mas o episódio 4 Star Wars, Uma Nova Esperança, em 1977. Na época ele foi lançado só como Star Wars. Não tinha nenhum título além disso, era só Star Wars. E aí ficou muito famoso, e aí em 79, mais ou menos, foi lançado o segundo filme, que é O Império Contra-Ataca. E depois em 83, se eu não me engano, que foi lançado o terceiro filme da trilogia original, que é o episódio O Retorno dos Jedi. Quando foi lançada a prequels, no final dos anos 90, então teve um pulo aí de quase 20 anos entre os lançamentos dos filmes, e foi lançado as prequelas, elas foram reorganizadas como episódio 1, 2 e 3, e os originais foram organizados como 4, 5 e 6, que são Star Wars, Uma Nova Esperança, Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, Star Wars Episódio 5, Império Contra-Ataque, Star Wars Episódio 6, O Retorno do Jedi. E aí as prequelas foram chamadas de Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma, Star Wars Episódio 2, Ataque dos Clones, Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith, que foram lançados naquela janela de 97, 2003, não, 97 não, 99, 2003, 2005. Essa é a janela dos 3 filmes da prequels. E as sequels 7, 8 e 9, que é o Despertar da Força, O Último Jedi e a Ascensão Skywalker, foram lançados nos anos 2010 a 2020, se eu não me engano, 2015, 2017, 2019, a data desses filmes. E eles têm uma alta divisão entre os fãs de Star Wars, porque eles foram feitos pela Disney. A Disney comprou a Lucasfilm, que é a empresa que faz Star Wars, que fez Star Wars, em 2012 ali, e fez algumas mudanças em 2014. E lançou esses filmes e teve ainda tem muita disputa em relação a eles. Bom, mas ainda assim, essa é a ordem de lançamento dos filmes, né? De você assistir baseado em como o público em geral assistiu. Primeiro assistindo o original, depois assistindo as que se passam antes e depois assistindo as que se passam depois. Essa foi a ordem em que o público em geral assistiu. Mas é claro que você não precisa seguir isso, e a minha recomendação pessoal não é essa. Mas você decide como você quiser. Essa é uma das formas que você pode assistir os filmes. Tem uma outra forma, que é uma forma mais padronizada, que é assistir na ordem numérica, porque quando lançou a prequels, teve a numeração do 1, 2 e 3, 4, 5, 6, e nessa ordem você pode assistir. Você pode começar pela prequels, depois ir pra trilogia original, depois assistir as sequels. Assistindo primeiro Ameaça Fantasma, episódio 1, depois Ataque dos Clones, depois Vingança do Sith, 1, 2 e 3, depois 4, 5, 6. O lado positivo é que você está seguindo a ordem direitinho. O lado negativo que eu diria é que, principalmente os primeiros, o 1 e o 2, pode dar uma sensação de não ser tão legal Star Wars, porque você está começando sobre algo que, tipo, quando esses filmes saíram, a lore de Star Wars já estava estabelecida. Então, você
o público foi assistir já tendo uma noção do que Star Wars é. Se você começar sem ter muito uma noção, vai parecer um pouco estranho. Porque é bem diferente da trilogia original. A pegada e a vibe, vamos dizer assim. Então, mas essa é a ordem numérica. Se você quiser assistir ela, ela tem suas vantagens e desvantagens, não é? E tem uma outra ordem que surgiu nos últimos tempos, que alguns atores recomendam, que algumas pessoas na internet recomendam, e que é a que eu recomendo pessoalmente, que é assistir. Essa ordem é uma ordem que ela foca na experiência em relação ao que acontece nos filmes. Então, quando tem. É complicado explicar sem falar sobre o que acontece nos filmes. Mas a ordem é a seguinte: você primeiro assiste o episódio 4, que é o primeiro que lançou, que é Uma Nova Esperança, depois o episódio 5, que é o Império Contra-Ataca. E aí você para antes de assistir o 6 e o final da trilogia. Você não assiste ainda. Você volta lá na prequels, que é o 1, 2 e 3, e assiste Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e a Vingança do Sith. Depois você vai lá e assiste o episódio 6. Porque a prequels e a trilogia original, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elas têm uma estrutura e uma narrativa que se conecta de uma forma muito bonita. De uma forma muito, muito bem, uma forma muito boa de conectar. Então, quando você assiste toda ela de 1 a 6, você vê qual é essa história inteira de começo a fim. É claro que tem 7, 8, 9, mas isso é a Disney. E para você não perder a experiência que as trilogias dão, você pode fazer essas quebras e assistir nessa ordem: 4, 5, 1, 2 e 3, 6. E essa ordem é maravilhosa. Se você assistir nela, você não vai se arrepender, você vai pegar o melhor da trilogia original, o melhor da trilogia prequels e vai condensar tudo isso no final da trilogia original. É muito bom, que aí você tem uma experiência melhor ainda, porque se você assiste a trilogia original e termina ela, você tem uma experiência. Se você assiste a trilogia prequels e depois assiste a trilogia original, você tem uma outra experiência. Quando você assiste nessa ordem, você condensa essas experiências de um jeito interessante. É por causa de algo muito específico de Império Contra-Ataca que é bom você voltar depois que você assistir ele. E essas são as 3 ordens principais que você pode utilizar para você assistir os filmes. É a ordem de lançamento dos filmes: 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. A ordem numérica mesmo, até pelos números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E essa ordem focada na experiência: 4, 5, 1, 2 e 3 e 6. E 7, 8, 9 também. É sempre muito bom você deixar as sequels depois, exatamente para você já ter uma opinião formada do que Star Wars é antes da Disney aparecer, para você pegar e entender, ver o que a Disney fez e ver a sua opinião em relação a isso. Agora, esses não são todos os filmes de Star Wars. No momento, existem 2 outros filmes além disso. Mas vai sair agora, em 2026, vai sair mais um filme. Porque Star Wars ficou sem filme nenhum antes da Disney comprar. A Disney comprou, fez a trilogia sequels, e aí eles lançaram esses 2 outros filmes, e por causa principalmente da pandemia, eles começaram a focar muito em séries. Então, desde a pandemia, a gente tem tido muitas e muitas e muitas séries. E eu, pessoalmente, nem recomendo você assistir as séries junto com os filmes, porque é muita coisa para assistir, não tem como você fazer isso. Você não vai assistir, não vai ter a experiência do que Star Wars é no 1, 2, 3, 4, 5, 6 e etc. A recomendação é, primeiro, você assistir os filmes, você entender um pouco deles, entender onde eles estão na história, vamos dizer assim, na cronologia. Depois você vai para séries e você tem que saber quando que aquela série se passa, entendeu? E aí você consegue conectar os pontos entre os filmes e as séries. E aí é muito maneiro você entender a cronologia de Star Wars nesse sentido. Mas tem esses outros 2 filmes que você deve tratar da mesma forma que as séries, mas você pode ir para eles depois de assistir os filmes, que é você ver onde se passa e você conectar os filmes com os filmes originais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 também. Esses 2 filmes são uma história Star Wars, Han Solo, uma história Star Wars, que é a origem do Han Solo, quando ele era jovem. É um filme que quando ele foi lançado de 2015 a 2020, dentro desse período, não sei a data exata. E foi um filme que não teve um recebimento muito positivo. Mas eu não compreendo completamente o porquê, qual era a divisão em relação a esse filme. Mas esse filme foi basicamente, ele não ter ido tão bem foi
um dos motivos da Disney começar a focar mais em streaming e em série. E a gente tem outro filme que saiu antes desse, e que é, tipo, super popular, porque ele é muito bem feito, que é Rogue One, uma história Star Wars. E esse filme, Rogue One, ele se passa literalmente antes do episódio 4, o que significa que termina esse filme e começa o episódio 4. Essa conexão é perfeita, então é muito bom você assistir ele, é claro, depois de ter assistido a trilogia original, depois de ter assistido 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? Esses filmes separados é realmente muito recomendável você só assistir eles depois que você já entender Star Wars de 1 a 9, se você quiser. Pode ser só de 1 a 6, mas de 1 a 9. Agora, qual é o meu conselho? Acho que ficou um pouco claro ao longo do vídeo. O meu conselho é que você assista nessa ordem focada na experiência. 4, 5, 1, 2 e 3, 6. Assistir a trilogia sequels 7, 8 e 9 é opcional. Eu não gostaria que você assistisse porque não é bom a forma que eles lidaram com os personagens, mas se você quiser assistir, é bom você assistir para você entender o que é, para você poder formar sua opinião em relação à astrologia e entender por que tem pessoas que gostam, por que tem pessoas que não gostam, para você poder fazer parte dessa discussão, que é uma discussão longa. Depois de assistir esses filmes, você vai para os filmes extras, né, que foram falados, os filmes que estão além, que são Rogue One e o Han Solo, uma história Star Wars. O Rogue One, eu prefiro que você assista o Rogue One primeiro, porque o Rogue One é muito bom. E você pode. Ele se passa literalmente antes do episódio 4. Assim, o final dele é o começo do episódio 4, mais ou menos. Mas ainda assim, eu recomendo você assistir depois de assistir os principais, de 1 a 3 e de 4 a 6. Você pode até, quando você for assistir Rogue One, você assiste o Rogue One, aí você termina e você assiste Uma Nova Esperança logo em seguida, porque é muito bom. É muito interessante o jeito que conectou. A experiência de Uma Nova Esperança vai ser um pouco diferente. E vai ser diferente de uma forma positiva. Não completamente, mas vai. E Han Solo, o filme do Han Solo, ele não tem tanta... O que acontece nele só tem relevância pro fato de ser o Han Solo lá. E o Han Solo ser um personagem importante. Mas pro resto de Star Wars não é um filme que afeta muita coisa. Não acontece coisa que afeta tudo. Então você nem precisa saber exatamente quando se passa, só que o Han Solo estava jovem, que é o protagonista do filme, isso é óbvio. E você pode assistir se você quiser ou não, realmente não faz muita diferença, mas é legal você assistir, ok? E aí depois disso, você vai para séries. As séries são uma questão complicada, são muitas séries. Mas existem, eu vou falar algumas delas que são as mais famosas e que são as mais necessárias de você assistir. Uma das mais famosas de todas é The Mandalorian, que foi lançado pela Disney. E nos últimos 5 anos, na pandemia mais ou menos que começou a sair. E é uma série muito famosa, principalmente as 2 primeiras temporadas. E ela é muito boa de você assistir. Um detalhe que você tem que tomar cuidado, que é relacionado a The Mandalorian, mas é de todas as séries, é que tem algumas séries que se você pegar pra assistir, você não vai conhecer personagem nenhum. E não são personagens novos. É o caso de O Livro de Boba Fett. Porque o que acontece? E é relacionado a The Mandalorian isso diretamente. Saiu a primeira e a segunda temporada de The Mandalorian. Depois saiu o livro de Boba Fett. Depois saiu a terceira temporada de The Mandalorian. O que acontece é que no livro de Boba Fett estão presentes os personagens de The Mandalorian. Então acontece coisas com eles que são muito importantes para eles. Então se você assiste a primeira temporada de The Mandalorian, a segunda temporada de The Mandalorian e a terceira temporada de The Mandalorian, você não entende o que aconteceu da segunda para a terceira. Então você tem que assistir o livro de Boba Fett no meio. Outras séries que são basicamente necessárias de você assistir, que são necessárias mesmo, são Star Wars The Clone Wars e Star Wars Rebels. Por que elas são necessárias? Primeiro, porque elas introduzem personagens que hoje estão lançando coisas com esses personagens e você precisa saber quem esses personagens são para você assistir, entendeu? Você precisa saber o básico sobre eles. Essas séries também acontecem coisas muito profundas em relação a Star Wars e muito significativas, mas também acontecem coisas que são muito locais da série, porque essas séries são séries que foram feitas, são séries animadas, tá? São séries que foram feitas para serem lançadas continuamente, né, numa TV aberta. Então,
em canais de TV. Então tem episódios que são tipo uma pequena aventura lutando ali e acabou. E não tem muito significado. Mas tem episódios que não são, tem episódios que são muito, muito significativos para Star Wars inteiro. Star Wars The Clone Wars se passa entre o episódio 2 e 3, durante as Guerras Clônicas, e tem personagens principais e vilões principais dos filmes, e que aparecem em outras séries e outros lugares também. Em Star Wars Rebels se passa ao longo dos anos, começa mais ou menos 5 ou 4 anos antes do episódio 4 e vai seguindo, se aproximando a ele. E é muito... envolve alguns personagens relacionados aos filmes também, mas o foco são personagens novos, que a série introduziu, mas que são muito queridos pelos fãs. E se você assistir e gostar, você vai entender por quê. Essas são séries necessárias para assistir, são essas duas. The Mandalorian é uma série muito boa, que é recomendável você assistir. Outras séries famosas também, a mais recente é Andor, que é de um personagem de Rogue One, que ela não envolve Jedi e a força, esse tipo de coisa, mas ela é uma série muito bem escrita. A primeira e a segunda temporada. Então esse é o meu conselho para você assistir Star Wars. Primeiro você assiste nessa ordem baseado na experiência. 4, 5, 1, 2, 3, 6. Depois você vai para os filmes, especificamente Rogue One. Han Solo, se você quiser. Depois você vai para séries. Aí eu recomendo você ir para onde você achar interessante. Se você gostou mais da prequels e acha a prequels muito mais maneira do que a original, por exemplo, você pode ir para Clone Wars, porque Clone Wars são os personagens da prequels. Se você gosta muito mais dessa pegada de aliança rebelde contra o Império, você pode ir para Rebels. Mas os dois são necessários. E The Mandalorian se passa depois de tudo isso, envolvendo a questão da aliança rebelde e tudo mais, e a presença deles. Ainda assim, é muito bem escrito, The Mandalorian. E eu espero que esse vídeo guia dê um norte para você em como se organizar em algumas coisas que existem e em parte vai te orientar em como que os fãs de Star Wars lidam com a cronologia de Star Wars. Vai ter mais vídeos em relação a isso, especificamente focados em cronologia de Star Wars. Mas isso é bem o início, que são assistir os filmes, claro.